Turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Porteira Cast, o podcast de quem vive o agro. Mas antes de começar esse episódio, eu gostaria de fazer um agradecimento à Meta Agro, que é um grande parceiro da Fazenda Nacional e agora também do Porteira Cast. Agora, falando do convidado, quem abriu as porteiras hoje foi Celso de Pontes de Miranda Filho, Celcinho, do CPMF. Muito obrigado, Celcinho, por abrir a porteira da fazenda, receber a gente para contar um pouco da sua história. Gilberto, a gente que agradece aqui, vocês da Porteira Cast, que vem aqui conhecer o nosso trabalho e nós também podemos falar um pouco do que a gente faz da porteira para dentro para as pessoas que são curiosas, que gostam do agro, né? Com certeza. E você foi um dos que foram cobrados para estar aqui. Né? Disse, olha, Celcinho, cria cavalo, cria boi, esse tem que estar no Porteira Cast. Eu disse, não, esse aqui não pode faltar, não. Né? Mas vamos lá, Celcinho. Uma coisa que me chamou a atenção de umas visitas que eu já vim aqui, quando a gente vinha para um evento, eu encontrava você com seu pai e com seu filho. Mas como foi que começou essa história? Eu, até lá no último evento que a gente nos encontramos, eu perguntei, foi seu pai que botou você no agro? Você, não, Gilberto, não foi bem assim não. Mas ele vai contar aqui essa história pra gente. Na verdade, eu acho que eu já nasci gostando. Minha mãe fala que o meu primeiro presente foi um cavalo de brinquedo. E sempre teve essa paixão pelo cavalo, pelo boi. E aí a gente vai crescendo, apaixonado. Tive a oportunidade de ir para a fazenda do meu avô materno, que já era aqui em Pilar, que a gente ia semanalmente e despertando essa paixão, né? Só que meu pai, ele também gostava, porque ele era sogro dele, ele tinha admiração por esse sogro, que era médico. Ele era apaixonado por Nelore e já falava do Nelore. Meu pai dizia, rapaz, essa raça Nelore, doutor Lage diz que é interessante, que o bezerro nasce, já sai mamando e já. Então meu pai ficou com isso na cabeça, quando ele namorava. Então eu fui crescendo, teve essa paixão, foi desenvolvendo. E quando eu tinha, acho que na faixa de 15 anos de idade, essa fazenda do meu avô ainda estava vivo, os irmãos, né? Qual o nome do teu avô, Celcinho? José Lages Filho. Tá. Tinha fazenda aqui em Pilar, que era a Fazenda Flor do Paraíba. Então já tinha, aí fez essa divisão lá dos irmãos, da maneira melhor possível, ficou uma parte para minha mãe. E essa parte a gente, como já vinha muito aqui no Pilar, começamos a tocar junto com a família Clara. E foi tocando isso, no começo eu tinha o quê, uns 15 anos, com gado de corte, mas logo depois, em 1998, a gente começou no gado PO. Né? Adquirimos na época, estava um período não tão assim, um pouco. Estava num período de baixa da pecuária, que a pecuária, se a gente falar, é cíclico, né? Tem momentos de alta e momentos de baixa. E em 98 por aí estava no período de baixa. Aqui tinha uns quatro criadores, com mais assim tradição. E a gente era apaixonado. Meu avô também criava gado PO. Quando a gente recebeu o gado já estava assim, estava tão trabalhado, mas ele tinha lá uma sementezinha. E nós começamos a adquirir. Depois veio a oportunidade. Como eu era muito novo, meu pai sempre ao meu lado, assim apoiando, né? E veio aqui a fazenda Boas Cicas, que você está aqui. Foi comprada junto, um grande amigo da família. eh, que eu chamo até de tio, não é tio, mas não é tio de sangue, mas é tio de consideração, uma pessoa boníssima, uma pessoa que a gente é amiga dele, da esposa, dos filhos. Fomos criados juntos, o tio Zezinho Nogueira. Ele comprou essa fazenda e comprou também um gado que tinha aqui na Lore, que foi um gado que veio do Barros Correia. E por esse gado vindo do Barros Correia um pouco, e outro que era também do pai dele, doutor, que até o nome do parque, José da Silva Nogueira, vem por causa do pai de tio Zezinho, doutor José da Silva Nogueira. Eu não conhecia, acho que o Dona Cera já tinha falecido, mas as histórias. E por coincidência, o meu avô, José Lages Filho, era médico do pai de tio Zezinho e da família. Então, para você ver que a Maceió tem isso, né? Maceió, as famílias todas se interagem. Às vezes não é parente, mas conhece a história, tem amizade, então isso é muito bom. Aí, desse gado que era de origem do Barros Corrêa, o Celso, apesar da família ser amiga, ele não tinha muito contato pela diferença de idade, mas aí comecei a conviver e hoje criei uma grande amizade, não só com ele, com os irmãos e tudo. Aí foi criando, aí foi adquirindo um leilão e outro, aí vai aparecendo outras pessoas que vão ajudando, como
na época do Tolival Tenório, a gente tive o privilégio de conviver com ele, doutor Silvio Márcio, o Varela, né? No nome do Fernando Farias, tudinho, a gente foi criando amizade nesse meio. Então, pronto, eu era mais novo, mas convivia com esses. O Emílio Almeida também já era um criador na época. E foi convivendo, comprava uma vaca, um animal de um no leilão, meu pai sempre apoiando, e foi. Aí vieram as técnicas de transferência de embrião, a gente no início já fez. A inseminação, quando nós começamos, já estava uma coisa muito difundida. Então, a gente já começou com a inseminação. Transferência de embrião, fertilização in vitro, aí foi indo, né? É, aí você foi seguindo para exposição, para um gado de pista, não foi? No começo, quando nós começamos, uma ferramenta que existia e de muita importância era as pistas, porque você era a oportunidade de você dizer, meu animal é bom, mas é bom aqui. Aí você levava ele em Maceió para comparar e você ver o que é que você precisava melhorar, se achava que aquele animal tinha um bom desenvolvimento, quando pegava outros da mesma categoria, mesma idade, você ia comparar, não, eu preciso melhorar isso, realmente é muito bom. Então era a ferramenta que tinha, era a pista. E nós começamos na pista, fizemos um tempo de pista, assim, aqui no Nordeste, né? A gente nunca foi para o Sudeste, sempre ficou mais aqui regionalizado. Que também era muito bem as pistas aqui, tanto em Maceió, na Nordestina em Recife, Natal, Paraíba, tinha um volume bom de gado. Então, dava para a gente brincar, maneira de falar, porque era o que gostava, né, de fazer, mas também ter essa ferramenta. Aí depois a gente começou a esfriar um pouco para a pista, porque a nossa meta, a gente sempre teve o gado PO como a ponta da pirâmide, mas a base sempre foi o gado de corte até hoje. Nossa atividade principal aqui é o gado de corte. Nas fazendas, a gente faz cria, recria e engorda. Então, a gente começou a ver que aquele gado, com aquele excesso de trato, não estava sendo muito que entregava no campo. Então, e as linhagens que estavam ali ganhando muita pista também não eram aquelas linhagens que nós achávamos no nosso sistema de criação, no nosso gado de corte, que estava entregando tanto. Então, paramos e começamos a fazer mais intra-rebanho, ficar mais focado no que dava melhor desempenho a pasto, que eu acho que é a base da pecuária, é você criar pasto, que é o advento que nós temos aqui no clima tropical, é produzir capim barato, né? Que é o braquiária, é uma dádiva. Todo mundo fala, o Nelore e o braquiária é uma junção que só tem a trazer bons frutos. Então, pronto, aí ficamos nisso, saímos já pista. Aí já depois vieram esses programas de avaliação, que nós aqui na fazenda só trabalhamos com o PMGZ, aí começamos a olhar ele com mais carinho e também outras fontes que o PMGZ nos fornece, como eficiência reprodutiva, que eu não vou entrar muito em detalhe, porque tem vários, tem habilidade materna provável, tem o IPT, tem intervalo entre partos, e outras coisas que a gente também pegou do PMGZ e começou a olhar no rebanho o que realmente entregava no gado de corte. Sim, disse assim. Hoje você utiliza, no último episódio com o Celso, e ele disse, e é uma coisa que eu concordo, você está utilizando um programa de melhoramento. Mas se você utilizar ele bem feito, você está indo pelo caminho certo, né? E hoje, como você até estava me mostrando aí, você usa o PMGZ, mas usa extraindo o que é que ele pode dar, né? E uma coisa que você mesmo já falou, você preza pelo o intra-rebanho, né? Um criador, a gente como comprador, a gente tem que conhecer o criador e para ver se realmente ele está fazendo um trabalho de seleção, né? Aí, hoje você faz a prova de ganho de peso aqui no pasto, é isso? É. A gente é o seguinte, eu vou falar um pouco desse processo hoje que a gente faz, né? Que isso vai evoluindo, vai vendo que acha que entrega mais, que entrega menos, vai substituindo. Hoje a gente usa o PMGZ, é o único programa de melhoramento que eu acho que todo criador, por obrigação, tem que usar um programa de melhoramento. Nós aqui utilizamos o PMGZ, eh, por- nós achamos que ele tem o maior número o banco de dados maior, né? Porque é da associação, da ABCZ, então nós usamos o PMGZ. E aí como é que nós fazemos? Utilizamos desde o acasalamento. Como? Vou chegar na prova de ganho de peso, vou falando o processo para chegar lá, né? Que eu sei que depois você pode perguntar e a gente já vai na cadeia o que nós fazemos aqui na fazenda. Nós utilizamos o programa de avaliação, acasalamos com ele,
rodando, que a gente costuma falar, a gente roda o programa para casar, escolhemos os touros, roda o programa, vai para o curral, acasala o gado. Aqui eu tenho que eu não posso deixar de falar que sempre quem nos auxilia aqui no acasalamento é o Dr. Celso Barros Corrêa. Não posso, seria até uma ingratidão deixar de falar o nome dele por ele disponibilizar o tempo dele, que não é fácil, ele vem aqui anualmente, discute e ajuda demais a gente. Não, e ele gosta de fazer isso, né? É. Eu tive a oportunidade de ir para lá quando ele estava gravando pra Agrofeira agora, e eu disse, não, eu vou ter que discutir com ele. Eu digo, Celso, esse. E eu ainda tive a audácia, posso te dizer assim. Eu gostei mais dessa. Eu disse, Celso, eu gostei mais dessa aqui. Por isso, por isso, por isso. E ele dando uma aula. É um É. professor. E outra coisa importante também nessa linha de seleção é você ouvir outra pessoa, porque às vezes a gente fica aqui, fechado na fazenda, eh, eh, só vendo em leilões ou quando a gente viaja, achando que está muito bom, assim, não, como a gente vai criando aquele apreço, às vezes esquece de ver um defeito. E quando vem uma pessoa de fora que você confia, o cara, não, olha, você está gostando desse, mas isso tem isso. Aí você começa realmente. Então é muito bom você ouvir a opinião de outra pessoa. Claro, uma opinião que você confie, que você acredite. Mas voltando, a gente roda o programa de avaliação, então fazemos o acasalamento. Vem o doutor Frederico, da ABCZ aqui, que é responsável pelo ETR aqui de Alagoas. Vem aqui junto, a gente roda, tal. Então sai tudo bem próximo, suprindo o que precisa melhorar, vendo, analisando o que precisa melhorar, se é uma característica, é o steerability, se é o leite, que é o PMM, o que é que a gente precisa melhorar, o que não precisa melhorar, o que não pode também pisar muito no acelerador, que pode prejudicar amanhã, que se acelera muito no leite, você prejudica na fertilidade. Vai discutindo isso e faz o acasalamento. Beleza, feito o acasalamento, aí iniciamos. Aí vai para a estação de monta. Faz a estação de monta, acabou a estação de monta, quem está vazia não tem perdão, tem que ir para o frigorífico, independente de ser no Lípera, Primípera, o que for, a gente faz isso aqui, tenta fazer com o maior esmero possível. As doadoras, a gente vai chegar, como identifica mais, ela entra na estação normal, a gente aspira no começo, ou logo quando imprensa, tem como aspirar até nos 60 dias que ela está prenha, a gente aspira, mas ela entra na estação, se ela ficar não emprenhar na estação, ela tem que ser descartada. E depois, aí pronto, aí emprenhou, aí nasceu o bezerro. O que é que a gente faz quando nasce o bezerro? Aí a avaliação já foi respeitada ali na, no acasalamento, mas quando nasce o bezerro, quem diz quem fica e quem não fica é ele, né? Aí vai acompanhando, tem as pesagens, que nós fazemos 4 por ano pela BCZ, né? No caso da gente é fevereiro, maio, agosto e, e, e novembro, faz essas pesagens, né? E passa o relatório para a BCZ. Aí quando vai controlar o bezerro, né? Que quando o técnico vem aqui e vai controlar o bezerro, ele aí já vê se tem algum defeito, se tem despigmentação, alguma coisa que vê. Aí no caso que tem esse, ele já é visto, Ligado. já é tirado, vai para o gado de corte, que como a gente faz também em gado de corte, recria, engorda, esse gado vai para o gado de corte, entendeu? Seja macho ou fêmea. Pronto, aí apartou as fêmeas, ela fica aqui na fazenda, né? Fica aquele grupo contemporâneo, nós respeitamos o grupo contemporâneo, as fêmeas ficam aqui na Boa Cica, rodando, vão para um protein dado, a pasto. Os machos, eh, nós fazemos 2 provas de ganho de peso. Uma é que a prova de ganho de peso tem um intervalo aí de 90 dias do mais velho para o mais novo, né? Então a gente apartou, já inicia uma prova, o técnico da BCZ, ele roda as provas, que a gente tem que fazer 2 para pegar o que nasce na estação. Faz uma e outra. Começa uma e depois começa a outra, né? O grupo contemporâneo é distinto. Aí roda essa prova, a prova, vou fazer assim uma síntese. São 180 dias, e nesse meio tempo tem as pesagens, e o técnico vai lá, faz o EPMURA, que eu acho que, não sei se você sabe, aquela avaliação visual de estrutura, de aprumos, de precocidade, de umbigo. Ele vai ali, eh, no final da prova, desses 6 meses que vai utilizando a prova, a gente passa a ultrassom de carcaça, onde mede a área de lombo e o EGS. Essa medição a gente também envia para a BCZ para contar naquele indivíduo. Então, terminou a prova, a gente vai lá e eu não estou preocupado com quem ganhou a prova, eu estou preocupado sim com os melhores da prova. Acabou a prova, a gente vai lá e vê os 10% melhores e vamos ver quem são as mães dele.
Ah, quem for a mãe desses 10% melhores aqui, 15, 10% melhores, a gente vai ver qual, se esse animal começou, a prova que foi logo depois do aparto, começou no peso bom. Ah, começou bom. Se começou bem o peso é porque a vaca apartou bem. Se começou leve, essa vaca já não nos interessa tanto, por quê? Porque ela não apartou pesado. E depois vamos ver a eficiência reprodutiva dela, como é o intervalo de parto dela. Ah, não, o intervalo de parto dela é 13 meses, 12 meses, então é uma vaca que dá para a gente utilizar na FIV, né? Dá para multiplicar mais. Então, estou dizendo, Gilberto, nossa criatória é bem simples, é que a gente quer priorizar o quê? Apartou bem o bezerro e parir todo ano, que eu acho que é isso que um criador de vaca quer, uma vaca que aparte bem e um animal que dê o desempenho à pasto. Ela parta bem e ela está prenha. Com certeza. E é como eu até estava falando, a gente é novo na criação. Hoje tem um núcleozinho de gado PO, mas o nosso forte também é gado comercial, é o que mantém, é o que paga a conta lá da Fazenda Nacional. E o meu critério de seleção desde que eu comecei é fertilidade, né? Estação, eu até brinco com o meu veterinário, com o Paulo Soutinho, disse, olha, eu posso acabar com tudo aqui. Mas estação de monta de jeito nenhum. Foi a melhor coisa que eu botei na fazenda. Aí o Paulo disse, e eu? Não, você é o todo, não podia faltar, né? Mas, Celcinho, me diga uma coisa. Qual foi o animal que você considera que mudou a cara do rebanho do CPMF? É, a gente assim, faz esse trabalho meio que em massa, né? Até a gente tinha, botava nome nos animais, acabamos de colocar o nome para não criar nenhum tipo de vínculo. Claro que a gente tá, todo dia a gente gosta de montar a cavalo, vai no pasto, você viu, a gente foi na maternidade aqui, enquanto estava aqui cedo, vai numa maternidade, vai outra. O menino sabe, às vezes, como a fazenda é pet, chega aqui 3 horas da tarde, já manda um zap, sela o cavalo, que eu quero ver quem nasceu hoje ou nasceu. Então a gente tem essa paixão. Então não tem aquele, mas realmente um indivíduo que foi na época que a gente fazia a pista, foi um touro que foi para a Lagoa da Serra, o Gutan, e para nossa surpresa, nós não utilizamos ele maciçamente, porque os, o pai dele, tio dele na época, a gente usou muito o rebanho, então ele não tinha muito espaço. O rebanho era menor, não tinha muito espaço para utilizar ele. Então ele foi um animal que desde bezerro, toda a pista que foi ganhou, foi para a Lagoa da Serra, como é que se diz, e o que foi melhor dele não foi nem a pista. Claro que a pista foi muito importante na época, que ninguém gosta de perder, todo mundo gosta de ganhar, né? A gente tem que saber perder, mas ganhar, quem disser que vai para uma pista para não ganhar, Não não, tá não, falando a verdade, né? a gente vai para quer ganhar. Mas o que surpreendeu ele, foi o que eu disse a você, foi depois, quando nós começamos a identificar os animais dessa maneira no intra-rebanho, um intra-rebanho se esforçando para ser bem feito, vários descendentes dele. Então, dali que eu já gostava dele, porque ele nasceu no ano do meu primeiro filho, do Celso Teto, que a gente, você perguntou no início da família, eu não falei, mas vai chegar. do, dele, foi no ano dele, né? E no mês de janeiro, ele nasceu dia 9 de janeiro, né? O Celso Neto no dia 24, eu nasci no dia 10, um dia. Então, assim, no mesmo ano do meu filho, então marcou, e o que marcou mais foi ele que, quando nós começamos a ver esse rebanho, vários descendentes dele, ainda ficaram filhas dele doadora, identificada, sem a paixão. Sabe, pai, tá filha do Gutan, e foi um boi que eu utilizei muito. Então ele realmente marcou, ele foi uma vaca que nós compramos no leilão do Barros Correia, a avó dele, com a mãe dele no pé. Ele é filho de quem? Ele é filho do Vermute, com a vaca ilustre. E essa vaca veio a bezerrinha que veio no pé. Essa bezerrinha, eu me lembro que estava o doutor Olival, a gente estava na mesa. Meu pai viajou, não me lembro, eu estava com o doutor Olival, ele disse, vai comprar a vaca? O doutor Olival, não sei se vou comprar essa vaca. Ele disse, não, senta aqui. Sim, fica aqui. Quando não der no preço, nessa época, eu acho, se não me falha a memória, não existia nesse, não tinha nenhum leilão assim do Barros Correia, aquele do Barros Correia, foi acho que naquele Nelomilha, foi um, não tinha tradição de vender fêmea aqui em Maceió, as melhores fêmeas vendiam em Recife, os criadores mais tradicionais. Então, fiquei na mesa com ele e ele cedeu essa vaca, e foi uma vaca que a bezerrinha veio no pé, e deu tanta alegria, né? Então foi uma coisa, assim, foi uma coisa que me surpreendeu, foi isso, um boi que foi da pista e que quando veio para a prova, ele fez, não sei se era já o sistema de criação que a gente sempre, o doutor Davi Sotinho vai, acho que vai assistir esse podcast e não vai me deixar mentir. Quando é uma vaca para descartar desde o primeiro dia que ele trabalhou aqui com a gente nunca perdoou. Então não sei se isso refletiu que esse animal que foi de pista produziu muito bem a pasta.
Inclusive, doutor Davi Celtinho tem que vir para Davi Soltinho tem que vir para cá, né? Eu já falei com ele, eles, eu não tenho nada para falar, não sei o quê. Eu digo, você tem, você vem aqui por Teracast. Ele sabe da vida de todo mundo, né? Se eu Ah, estiver mentindo aqui, você pode perguntar quem é a melhor pessoa para falar é ele. e quem gosta de falar é ele, né? Agora, Celcinho, eu acho que a turma da vaquejada já vai ficar com raiva de mim. Que eu disse, rapaz, quando eu vi o Celcinho, eu queria ver cavalo. Eu disse, tenha calma, o cavalo é agora. Como foi que começou essa criação do quarto de milha, Celcinho? Cavalo, é como eu disse, o primeiro brinquedo foi um cavalo, que eu acho que hoje em dia, talvez, para os leilões, por ter esses canais, seja canal do Boi, canal rural, Terra Viva, desde novinho você acompanha, mas na minha época não tinha isso, né? Não existia YouTube para você ver vídeo, você ficava vendo cavalo, coisa em filme, ou então quando ia na fazenda, né? Então, eu acho que o cavalo, você, quem gostava do campo, se identificava logo com o cavalo, por isso que via mais, né? Via o boi na fazenda, mas não tinha tanta coisa. A gente aqui em Alagoas até tem o privilégio da pecuária dentro de Maceió e muita gente vê, mas você não ouvia mais o cavalo, porque você anda, você toca, né? Então, tudo isso. Então, teve o cavalo, a gente tem essa paixão. Sempre começamos no Nelore e quando foi, acho que em 2001, por aí 2000, começamos no cavalo. Todas as raças, eu era apaixonado por cavalo. Eu acho que a pessoa depois vai vendo o que gosta mais, mas eu novinho, meu pai já comprava, tinha aquela, não sei se alguém aqui vai assistir, tem aquela revista Ipos, que saía, falava de todas as raças. Então, sempre que ia para a banca de revista, ele comprava, isso eu devia ter que 7, 8 anos de idade, então já tinha essa vivência. Eu me lembro que nessa revista tinha Mangalaga Machador, tinha Cavalo de Salto, tinha Quarto de Milha, mas aí você gostando de tudo. Aí quando você vai, que parte para criar cavalo, aí você vai vendo que se identifica mais com a modalidade que você quer. Quem gosta mais de cavalgada, vai para o Mangalaga. No caso da gente aqui no Nordeste, é a vaquejada, que é uma paixão também, e o quarto de milha, acho que é uma raça imbatível na vaquejada, tanto é que ficou a raça que se você for numa vaquejada, acho que, sei lá, 90, 95% é do cavalo quarto de milha. Então, por isso, veio o quarto de milha e também por aqueles filmes que nós assistimos, né? Você viu o quarto de milha e o Hereford, né? Então, na televisão tem esses filmes que a gente sempre assistiu. Nunca deixei esses filmes antigos, com esses atores antigos, eu mesmo novo assistia. Hoje você faz parte da vice-presidência da Associação de Quarto de Milha, né? E, e é presidente da Associação de Quarto de Milha de Alagoas, não É, é isso? tem um núcleo aqui de Alagoas, a gente é presidente, e da BQM a gente tem um tempo, acho que já tem um tempo que a gente faz parte da diretoria, fomos do conselho, uma coisa, mas como vice-presidente, eu fui vice-presidente, um dos vice-presidentes, que a BQM os diretores são os vice-presidentes, entendeu? Tem 7 vice-presidentes, na época era o Cicinho Varejão, e eu fui vice-presidente dele, tive o privilégio ele é muito amigo da gente. Ele foi presidente em 2016 e hoje a gente é também vice-presidente da Mônica, que a Mônica ela é filha do Geraldo Ribeiro, que tem uma amizade grande aqui com o pessoal de Alagoas. Eu não tive a oportunidade de conhecer, mas aquela história, você é amigo de amigo. E parece que houve tanta história que passa até ser amigo. Então, e veio uma amizade grande dela, do marido dela, com minha esposa também. Então, foi uma coisa que o Quarto de Milha tem isso. O Nelore também, mas o Quarto de Milha tem isso de você tem um Aproximar. negócio que você começa e depois vira amizade de família, né? Tem vários amigos isso daí. Então a gente faz parte disso aí, tanto daqui de Alagoas como do Brasil, né? Entendi. Mas por que é que você acha que o quarto de milha é tão versátil e acaba sendo apaixonante por isso? Porque até hoje eu estava falando, Celcinho, eu sei que ele participa de várias outras provas, mas você até disse, não, hoje a BQM faz 21, São 21, pode ter até mais, eu posso me esquecer de alguma, porque eu não vou falar o nome delas, vou falar que posso falar as mais conhecidas, eu posso, apesar de estar lá em Araçatuba ver porque você entender assim, só para o pessoal entender, as modalidades, existem os eventos oficializados, que é como tem aqui na Fazenda, que a gente vai do núcleo, os núcleos fazem eventos oficializados que pontuam para a associação, e tem os eventos oficiais. No caso do Nordeste, faz de vaquejada, né? Tem 2 eventos oficiais por ano, tem do Laço Comprido, que é nessa região de Mato Grosso do Sul, tal, que é uma tradição lá do Laço Comprido, e as outras modalidades são todas em Araçatuba. Hoje pode dizer, a cidade sede dos eventos oficiais da BQN
é lá em Araçatuba. Aí lá tem laço, aí o laço tem laço bezerro, tem laço técnico, laço cabeça, laço pé, tem tem rédeas, tem apartação, tem o tambor, que também é muito conhecido. Hoje um que cresce muito, que eu acho que a gente daqui a pouco vai falar que está crescendo agora, é o rancho sorte, tem tipene, então eu não vou falar de todos aqui não. Então, tem todas essas modalidades que o quarto de milha, ele como é que se diz? Ele é uma raça feita para esses esportes que veio, né, dos Estados Unidos, e ele vai muito bem nisso. Eu acho que a apartação é o único a raça que consegue, que tem um call sense para fazer a apartação, né? É uma prova muito técnica. E até às vezes, quando você vai lá para Araçatuba ver, você pode achar um pouco monótono assim vendo, porque é muito técnica, mas quando você vê uma apresentação, eu acho que é uma coisa que a gente que gosta de boi e cavalo é uma coisa maravilhosa, você vê um cavalo apartar, entendeu? Com certeza. A gente, até no começo você falou aí que, tipo, eu gostava de cavalo, não especificamente do quarto de milha. Eu, particularmente, gosto de manga larga, né? Ando, gosto quando os meninos me chamam para cavalgar, quando é uma cavalgadazinha menor, eu gosto mais, um cavalo mais macio, É. que nem diz o Matuto. Mas eu acho o quarto de milha mais bonito do que o manga larga, né? Aquele bicho forte, quer dizer, chama mais minha atenção do que o manga larga. Agora, talvez eu entre no quarto de milha por causa do rancho sorte, que a gente vai falar já já. Deixa eu falar logo desse povo da vaquejada, né? O Celcinho, a vaquejada, você é um dos grandes promotores aqui do Nordeste da vaquejada, né? E o que é que ela representa para você e para o Nordeste? Mas a vaquejada, ela teve uma coisa que a gente refletiu muito sobre isso que você está falando. Foi naquela época que teve aquela movimentação em Brasília para legalizar a vaquejada e a gente começou a pensar muito, vi aquele sentimento de poder não ter mais, né? Então, o que é que eu fiquei pensando? O que é a vaquejada? Esse pensamento eu fiz, rapaz, ela eu acho é o maior esporte de inclusão social que tem, onde dá oportunidade às vezes às pessoas que não teve tanto privilégio de estudo, de coisa, e ter uma ingressão social. Isso é muito bonito. Ver a pessoa sair ali do zero, crescer, ser reconhecido, né? Numa classe, ter a oportunidade de trabalhar, de mostrar o seu trabalho e também de tradição. Você vê uma cidade como Cachoeirinha, por exemplo, que eu acho que tem como faz para a lida das fazendas, mas eu acho que o que movimenta mesmo lá é a vaquejada, sei lá, 80, 90%, não posso mensurar aqui. Então é isso, é tradição, é cultura, inclusão social, né? E o esporte hoje, competição, que a competição é muito boa. Às vezes as pessoas falam competição fica competição sim, uma competição saudável, né? Onde quem vence é o melhor e tem um boi, tem um respeito pelo boi, tem a cultura do boi, a gente que gosta de boi também. Então é tudo isso. A vaquejada é tudo isso. Tradição, cultura, inclusão social. Eu acho que essas três palavras resumem bem a vaquejada. Entendi, E Celcinho. paixão, quatro. Essa aí não pode faltar, né? Porque quando a gente estava até discutindo nos bastidores, estava até discutindo, acho que era com o Marcelinho Loureiro, disse, rapaz, o episódio do Cavaleiro deu uma audiência muito grande. Aí até foi uma coisa que ele falou, disse, Gilberto, a gente fala na turma do leilão, enquanto o do boi tem 100 pontos, o do cavalo é 1000, né? Porque a paixão é muito forte. O boi a gente gosta, mas a gente sempre monetiza, pensa no dinheiro também. Mas o cavalo, eu vejo que é muita paixão também. É mais intensa, digamos assim, né? Tem a paixão e também, assim, às vezes a pessoa, ela gosta do campo, mas a atividade principal dela não é a fazenda, entendeu? Assim, não é a fazenda, nem a lida. Então ele tem a paixão pela vaquejada, estou falando pela vaquejada, mas pode ser pela cavalgada, e tem esse centro de treinamento que ele pode comprar o cavalo, deixa ali e vai no final de semana, ou seja, para a vaquejada. Então, então, às vezes, tem esse público. Diferente, não. O boi só vai olhar basicamente quem tem Quem uma tem negócio. propriedade, tem um negócio dali. É diferente. Não que o outro não possa ter uma propriedade, mas não é o foco porque ele tem outro negócio. Ele, às vezes, é um profissional liberal, não tem tempo para tá tomando conta da fazenda, mas ele tem um sítio, tem uma coisa, ele gosta da vaquejada e vai ali como um esporte, como lazer, entretenimento, como estar junto com o filho, né? Hoje a gente vê com essas regras, novas regras da vaquejada, muita família, né? Você vê muito pai batendo esteira pro filho, o filho correndo. Então, vê toda essa união, essa família presente na vaquejada. A gente vê muito mais hoje em dia do que há 20 anos atrás. Vamos falar agora um pouquinho da tropa do CPMF, que é uma tropa de respeito, né?
Quem foi o cavalo? Quem é o cavalo hoje do CPMF? A gente, quando começou a criar, para falar do cavalo, acho que a gente tem que falar um pouquinho da história. Quando a gente começou a criar, a gente veio com a bagagem do Nelore. Então, o Nelore, eu acho que é uma coisa mais pragmática do que o cavalo. Talvez que tenha paixão, mas um pouco menor, porque você, no fundo, tem aquela história de estação de monta, enfim, diferente. Mas como a gente veio da escola do Nelore, de seleção, de descarte, de tudo, eu tentei, quando começou, fazer uma coisa parecida. Como? Só garanhão, só quem for provado. Todo garanhão da gente, a gente desde o começo, quando começou junto a gente criar e também rodar nas vaquejadas, pode ser assim, e todo final de semana nas vaquejadas, a gente queria ter o garanhão que corresse, né? Aí naquela época não tinha tanto embrião, mas já queria ter as éguas que fossem produtoras. Já começou assim, tendo esse paralelo entre a pista de competição e a criação. Então a gente já começou assim. Aí já começamos. Teve os primeiros garanhões, teve o primeiro garanhão da gente, a gente comprou outro, botou para competir, que foi o Eternal Playboy, porque já era apaixonado pelo Eternal Fred, que é uma linhagem conhecidíssima na vaquejada, ele está vivo até hoje, esse cavalo. Depois nós tivemos o Leste Cold Bar, teve uma campanha pequena, mas foi uma campanha muito campeã, que nós compramos de um amigo Dalmo Júnior, e na época era o vaqueiro Clodoaldo, ganhou muito com ele. Aí tive o de esteira da gente também, que era o Coronel Libar, ele era um cavalo também. Todos esses que estou falando é Resiste Mérito. Talvez o Trancinha não era Resiste Mérito, mas é um cavalo que ganhou na época mais de R$ 200 mil em prêmio, porque naquela época não tinha tantas provas oficializadas, né, pela BQM. Isso tudo vai, você vai, como se diz, aí depois veio o Dox Caçonita, que é uma parceria nossa com a Porto Rico, o Olivaldo tem a Marla, né? E foi tudo isso acho que vai. E o cavalo mesmo, aí teve o Apollo Stick Cash, que nós compramos, está até hoje. Os filhos deles têm vários campeões. O nosso cavalo hoje, que é um cavalo até castrado, que foi campeão das Copas dos Campeões do Alvarez. Alvarez é uma pontuação que a BQM faz no ano, como se fosse um ano letivo. E esse cavalo Logo Apollo foi o campeão, foi com maior pontuação. Ele foi campeão, coincidentemente, ele foi o campeão castrado, no nacional, e foi o campeão das Copas dos Campeões no Rio Grande do Norte. Filho desse cavalo, Apollo Stickcast também resiste mérito. Aí pronto, agora o cavalo que chegou, que realmente foi o de maior destaque, que foi maior reconhecido, é o Eternal Two. HRV, ele está até hoje, os filhos dele agora que estão despontando. Ele na sala de Michavier era conhecido, até quando ele estava em campanha. Eu me lembro que eu estava aqui na Vaquejada, que a gente fazia a final aqui no Parque Arthur Filho. A gente realizava a final e eu, quando eu vi, acho que foi até o Arthur Dias, rapaz, você tá ganhando dinheiro até com boné. Eu disse, oxe, com boné? Olha aqui, meu filho pediu para comprar o boné. Então as pessoas faziam boné para vender naquela época do cavalo. Era uma dupla que ficou muito conhecido nacionalmente. Ele foi 7 anos finalista do Portal Vaquejada, que é o Portal Vaquejada, a gente fala muito da BQM, mas o Portal Vaquejada, acho que é o campeonato, como se fosse o Brasileirão das Vaquejadas, né? Tem uns eventos oficiais, mas o Brasileirão, que são acho que 18, 20 etapas por ano, esse cavalo, eu acho que hoje ele é o quinto, mais pontuado até hoje da história, ele já se aposentou já tem um tempo, mas ele foi 7 anos, os 7 anos que ele competiu nele, que é difícil, hoje em dia você vê muito cavalo com um ano já não aguenta, ele foi 7 anos, finalista, entre os 30 melhores, e ele foi o cavalo que mais ganhou. Em 2013 ele foi campeão dos campeões, que eles pegam sempre os 30 melhores e fazem os melhores do ano. E ele foi campeão em 2013. Aqui no Pilar, a gente tem até uma foto hoje, foi o maior prêmio, né? Ele foi o maior prêmio e como produtor também. Ele produziu um cavalo nosso, que foi, além do Logo Apollo, nós fizemos com o campeão dos campeões, fizemos também um filho do Eternal Chu, que é o Navajo Chu, que foi campeão dos campeões da BQM. Então, assim, esse cavalo mesmo, não posso julgar como divisor de águas, mas para ser nosso reconhecimento na vaquejada, entendeu? Ele foi o divisor de águas, porque ele rodou do Brasil todo. Acho que ele ganhou moto, carro, do Piauí até a Bahia, entendeu? Em todos os estados onde ele competiu, ele ganhou. Então, esse cavalo realmente traz. E já foi quando começou a transmissão de vaquejada, não era como hoje, que você pagava a transmissão para assistir, mas foi quando deu maior visibilidade. Então, esse cavalo realmente, o Eternal Tour, realmente, ele foi um cavalo que, a nível de Brasil, foi o que ganhou mais de gente, né? Quem é o pai dele? O pai dele é o Eternal Randome, que é filho do Eternal Fred, né? E quem é que tá correndo hoje? Não, antes de falar isso,
ele ainda continua aí hoje, né? É, Eu tive a oportunidade de já tinha visto ele outras vezes, mas ele está aposentado, é. hoje ele serve como garanhão ainda, se eu quiser comprar sêmen dele, vende ou Eu, assim, o pessoal brinca, eu não sou muito comercial de vender, não é por nada. É porque eu gosto, eu uso mais os meus cavalos. Fico nesse, que eu fico naquele negócio que começou do Nelore, desse intra-rebanho. Então, fico muito utilizando as linhagens. Às vezes, claro que a gente pinça a linhagem fora, que você não vai ficar, né? Só no meu, que o meu não existe. Você também fica sempre antenado nesses rankings, analisando quem ganha, às vezes quer fomentar, mas eu uso muito os meus animais, entendeu? Os garanhões da gente. Claro que a gente compra cobertura de amigo, compra uma égua ali, tal, tal, de cavalos que vêm se despontando também para dar esse choque, né? Que assim, tanto no Nelore quanto no cavalo, eu não gosto muito de consanguinidade. Eu acho entendi. uma coisa muito difícil, consanguinidade. Mas Mas eu vendo cobertura dele. vende. Vendo cobertura. Entendi. Quem é que hoje está correndo para você, Celcinho? Hoje é o mesmo que era o Micho Xavier. Já está há 13 anos com a gente. Ele está correndo, ele ainda. A gente sempre está rodando. Nos últimos anos, como a gente faz esse evento do núcleo aqui na fazenda, vem muitos amigos de fora, que é uma prova que só corre cavalo registrado. Mas eu não, aí o que é que a gente fez? A gente rodava muito fora do estado. Nos últimos anos eu achei prudente, como a gente é do núcleo aqui de Alagoas, né? A gente tem rodado, assim, prestigiado muito o nosso estado de Alagoas. Vai para fora também, vai, mas tenta priorizar Alagoas. Entendi. Quando é que a gente vai ter vaquejada aqui no CPMF, na Arena Uhum. CPMF? A gente faz uma, vai ser agora em dezembro, a gente faz duas vaquejadas, geralmente uma em fevereiro e uma em dezembro. Em dezembro é que nós fazemos o leilão, né? Com os animais em parceria com o Rodrigo e Marcelinho Loureiro, que é o MSL, né? Porque tem dois Marcelinho Loureiro. Tem o Marcelinho Loureiro, que é adulto do Nelore, e tem o Marcelinho Loureiro, que é filho do Rodrigo Loureiro, né? E a gente faz com o Aras MSL também a parceria e realizamos a nossa Copa. O que é essa Copa? É a Copa CPMF, que são como a gente confia não no filho do Garanhão X, a gente confia no que tem a nossa marca, o nosso ferro, o que tem o sufixo CPMF. Então aqui a pessoa que comprou um cavalo cria nossa, ele pode vir competir sem basicamente paga uma inscrição de R$ 100 e compete a 20 mil em prêmios. Esses R$ 100 é só um mínimo que a gente faz para pagar a associação que tem a BEVAC, né? A gente repassa a BEVAC, dá um boi de TV, que tem esse costume, o boi de TV é o VAR, da vaquejada, se a pessoa tiver dúvida no julgamento, vai lá e recorre. Então a gente faz isso aqui, a pessoa paga R$ 100 e vem competir 20 mil prêmios só pelo cavalo ser cria da gente. Aí tem essa Copa, né, onde tem uma classificação e uma disputa à parte, e tem também a vaquejada, que é a vaquejada da LQM, do núcleo de Alagoas, e tem as categorias, né, tem categoria jovem, tem categoria feminina, tem categoria amador light, amador, profissional, derby e potro de ouro. E todos competem aqui, e vai ter também um rancho sorte, e tem um leilão. Então, assim, a gente tenta fazer um evento do cavalo e da família aqui. Eu brinco, gosto de dizer que é a vaquejada da família, porque tem as categorias, feminino, jovem, tudo mirim, tem um mirim também, já esquecendo, eles já vão ficar com raiva de mim. Tem um mirim e tem também o rancho sorte. Então, dá para fazer uma festa bacana onde a família está toda junta, né? Não tem show, a gente foca mesmo no evento. Entendi, Celcinho. Mas agora, falando de rancho Soto, a gente fez um episódio aqui com os meninos, com o Ivaci, com o Alex, com o Thiago também. E assim, eu não conhecia muito, né? E eu agradeci o Ivaci por ter me apresentado esse esporte e eu fiquei encantado. Fiquei encantado. Teve um evento lá em Arapiraca que a gente lançou, até gravou esse episódio para tentar fomentar o evento. Eu espero que tenha plantado uma semente lá para a turma, mas eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse esporte, o que é que você, como um fomentador do quarto de milho, o que é que você acha do Ranch Soft? O Rush Sorte vem crescendo pela facilidade, como você mesmo disse a primeira vez, apesar de você estar na fazenda, monta, sabe montar, né? Então, quem souber montar, quem não souber montar, vai fazer um pouquinho de equitação, quando souber, tiver mais ou menos andando, já pode competir no Ranch Sorte. Então, por isso que eu acho que ele vem crescendo e no meu caso, particularmente, além de ter fazer amizade com pessoas boníssimas, como você falou, já é um dia a dia, essa apartação que a gente faz na fazenda, né, no curral. E como eu já falei aqui, eu gosto de montar, então eu sempre estou no curral.
Quando vai apartar alguma coisa, eu sempre gosto de estar montado, ajudando lá a equipe, né? A nossa equipe, eu sempre gosto de estar ali junto com eles. Então, o rancho sorte tem isso, tem a apartação, tem aquela sequência que eu acho que o pessoal já falou aí, né? Que você tem que tirar o gado em sequência, naquele 1 minuto, tal, tem o boi coringa, mas o motivo que ele cresce é esse, a facilidade de competir criança, pai e filho, criança, criança com adulto, marido e mulher. Às vezes até um gosta de brigar com o outro, marido e mulher, mas a gente vai vendo aí que tem o pessoal, vai tendo essa. É o esporte da família, pode dizer assim, né? Onde dá, e por isso está crescendo não só. Primeiro é um esporte que foi criado nos Estados Unidos, cresceu demais lá e agora está crescendo aqui. Celcinho, o que eu mais gostei desse esporte foi até o que eu perguntei ao Júnior, o Ivaci Júnior. Quando é que eu posso botar minha filha para montar? Ele disse, meu amigo, ela pegou no cavalo, ela já está podendo competir. Na prova lá, era menino de 8 anos competindo. Eu acho que teve muito pai e filho, então, quer dizer, muita família envolvida e querendo participar. Então, assim, é um esporte que em breve eu espero estar dentro, né? Até estava falando, deixa o pessoal, vamos botar a pista, tem lá o Carlos Henrique, né? Falou pra gente, tava lá, disse que ia montar a pista, ele tá fazendo uma estrutura bem bacana. O pessoal da Acesa, que era do Manga Larga, disseram também, vamos fazer uma pista, quer dizer, eu acho que o evento plantou uma semente, né? E a tendência é essa semente aflorar. Agora, Celcinho, eu quero saber, não só eu, né? Mas o que é mais difícil a gente formar? Um grande campeão no Nelore ou um quarto de milha? Eu acho que a dificuldade, eu acho que é basicamente a mesma, né? A mesma. A diferença como é que eu posso falar? A maneira que ele vai ser avaliado, porque um grande campeão de Nelore de pista, você fala, ou de avaliação, né? Assim, um divisor de águas é difícil. No cavalo, você tem aquelas competições e vai ter que se destacar. E no cavalo, você tem que ter a junção. No caso da gente, se for vaquejado, vaqueiro, cavalo, esteira, tem um esteira bom. Ninguém não tem como vaqueiro, o puxador ganhar sem o esteira, então tem todo esse complexo. É estar no momento certo, na hora certa. E o Nelore, você tem que, como é que se diz? Você tem que ter, acho que um volume maior, né? Porque se for fazer pista, você tem que ter um volume maior. Eu estou totalmente desatualizado nisso de pista. Adoro Nelore. Quando vou para Uberaba, assisto um pouco, não muito, assisto um pouco, porque as linhagens que vai se utilizando são específicas para pista. Às vezes a gente não está utilizando tanto tal. Mas eu acho que você fazer um grande campeão Nelore em pista não é tão fácil, porque você precisa de um volume grande, né? E está rodando muito também para estar com esse comparativo. Mas eu acho que são dificuldades diferentes, mas dificuldades altas, alta, bastante alta, né? Com certeza, mas assim, não precisa ser só na pista, né? Mas quando a gente fala um campeão de vendas de sêmen, um boi que chama a atenção na produção mesmo. Você mesmo, eu acho que a última vez que eu fui para Uberaba, eu encontrei você e o Celso Neto dando sempre uma vistoriada nos touros e ver o que é que tem. Hoje, antigamente, para você colocar um boi central, pode ser assim, era mais difícil. Por que era mais difícil? Porque o volume era menor, menos central, assim, ó, você ia comprar a sêmen, não vou nem dizer os nomes, mas eram 3 centrais que tem aí. E hoje em dia tem vários, hoje até comércio dentro tem pessoas, criadores, que montaram central própria, né? Criador que montou a central dele próprio. Então, mudou o negócio. O boi de central não é que não tenha qualidade, mas é uma coisa que aumentou bastante, né? E também, como a pecuária é de ciclo curto, o touro também ficou um pouco de ciclo curto, né? Então, poucos touros eles começam, eles renovam o contrato de sêmen. Não sei se você é criador, já deve estar vendo isso, você vai em poucos, né? Por quê? Porque está girando muito rápido. Então, você formar esse grande vendedor de sêmen é muito difícil hoje. Impossível não é porque tem. Mas você vê um touro que renovou 2, 3 vezes renovar o contrato dele com a central é muito difícil. É mais fácil, talvez, de entrar, mas permanecer hoje é mais difícil do que antes. Com certeza. Mas agora, Celcinho, falando dos eventos que estão por vir aí. Tem o leilão Nelore Positivo e tem o dos cavalos, né? Conta aí pra gente qual é a expectativa desses leilões, o que é que vai ter. A gente faz, né, o dia de campo.
esse ano vai ser, é sempre na quinta-feira que antecede o leilão. Esse ano vai cair no dia 23/10, que é uma quinta-feira. A gente fala dia de campo para mostrar. Porque quando veio a pandemia, o leilão era presencial, ficou virtual. Depois, com a reforma do parque, não dá para você levar, que a gente também, eu vou falar do leilão, a gente também vende um pouco de gado de corte. E os senhores, como tem leilão todo dia na pecuária, aquele trânsito leva gado, vem gado, era um risco. Hoje, com o advento desse leilão virtual, desnecessário. Então, a gente faz o dia de campo para mostrar aos animais que a pessoa sempre é bom ver. O comprador tem o advento desses vídeos, mas o bom mesmo é ele ver, discutir, analisar, ver o animal olho no olho, como se diz. O ideal é isso. E outra coisa, Celcinho, assim, além disso, o bom é você conhecer o criador, É. porque a primeira vez que eu conheci você visualmente, eu vim para aqui, para a fazenda, foi numa apresentação num dia de campo desse. Então eu acho que é importante você fazer o leilão virtual, acho que é interessante, mas um dia de campo é importante o criador fazer. Como eu estou dizendo, você veio aqui conhecer o trabalho. Até então você não sabe se o Celso ele cria mais focado nisso, mais focado naquilo. Aí você vem aqui e vê, eita, ele cria muita parte. Olha, qual é o sal que você usa proteína? Não, eu uso esse tipo de sal, rapaz, é igual a mim. Então, talvez se eu compartilhar a genética, eu vou ter mais resultado. Vou fazer um teste. Então, talvez também o dia de campo é bom para isso, né? Você vendo o sistema de criação, que aquela pessoa. Não, o meu eu termino meu gado em confinamento, eu. Como é que se diz? Trato, dou mais ração ao meu gado, eu preciso de um gado mais assim, não, o Celso é mais a parte, não. Você vindo conhecer o trabalho é melhor. Então a gente faz esse dia de campo para isso e fazemos o leilão na terça-feira na pecuária. Esse ano vai cair dia 28/10, às 19h30. A gente faz lá, é virtual, assim, os animais, mas tem lá o buffet, tem lá os amigos para conversar, tem assessoria para tirar dúvida. Então é isso. Dia de campo, na quinta-feira, para a pessoa ver os animais aqui na Fazenda Boa Seca, em Pilar, pertinho. É um almoço. Depois, às 19h30, dia 28, na terça-feira, a gente faz o leilão. E como é que se diz? E esse leilão que nós vamos fazer será o 21º. Então tem 21 anos de leilão que nós fazemos na mesma data, do mesmo jeito. Claro que vai adaptando uma coisa ou outra, a gente vende touro, PO. Os touros que nós vendemos, esse nome positivo, quem sugeriu foi o Rodrigo Loureiro. Montamos ele. E foi um nome que acho que encaixou com a luva depois. E a gente trabalhou sempre no positivo. Como positivo? Aí você vai entender. Nelore positivo porque os touros são positivos que nós utilizamos ele e vendemos. Porque quando eu comecei, como a gente tem um gado de corte, começou. Eita, vou botar o melhor na vacada ou vou vender o melhor? Fica nisso. Não, vou vender o melhor. Mas aí, pô, que incoerência eu estou fazendo? Estou utilizando os piores. Não, então o que é que a gente. Vamos utilizar os melhores e vender os melhores. Né? A gente utiliza e vende. As fêmeas, a gente só vende fêmea parida e prenha. Toda fêmea está parida e prenha com uma bezerra. A gente brinca, vende geralmente com uma bezerra de 6, 7 meses. Você está comprando a vaca e está ganhando a bezerra de brinde. Ou está comprando a bezerra e está ganhando a vaca prenha de brinde. Vendemos, que eu acho que é um mimo que tem no leilão já de tradição, são as novilhas cara limpa e PA. No ponto de serem touradas, a gente vende um lotezinho de 10, entendeu? E muita gente compra, muita gente tem sucesso, tem muita recompra. Vende bezerro de corte e vende também bezerra, cara limpa, né? E isso também tem, paralelo a isso, tem de os convidados. Os convidados, vamos supor, que aí não é nem o Celso Barros Correia, é o irmão dele, doutor Aloysio, né? Doutor Aloysio tem 21 anos que ele vende no Vilha Cara Limpa, ele vende com a gente. Então, tem uns criadores assim que vendem. Aí tem ano que vende menos, ano que vende mais, porque você sabe, né? Tem às vezes o criador que quer segurar no ano, e a gente sempre respeita isso. E o leilão, aí isso é o nosso calendário de Nelore. E o de cavalo, nós fazemos em dezembro, agora vai ter o leilão, que já foi falado, e nós em, em abril fazemos um leilão junto com, que vai estar no 20, vai para o 22º ano, o leilão vaquejado de trabalho, que é junto com a Marla, o Aras Porto Rico, a Marla e Flávio, o Aras Porto Rico já faz. Então, é como eu digo, muita gente não conhece. A gente já, apesar de novo, né? Então, um pouquinho de cabelo branco, mas a gente já tem um pouquinho de estrada nesse negócio, né? Uma bagagem grande, né? Ô Celcinho, você é um criador intenso, né? Que eu até perguntei para você hoje, tem outro que vive desse jeito, que é forte no cavalo e é forte
no Nelore, porque eu de cabeça assim não lembrava, né? Qual é a sua, como que você enxerga o futuro da pecuária no Brasil? A gente que gosta de pecuária, a gente tem que ser, não pode ser jamais pessimista, né? Até porque, como ela vem atravessando barreiras, mesmo às vezes com vamos nem entrar nesse ramo, às vezes você achando que a diretriz política está certa, está errada, tal, e ela vem superando, vem se superando, vem cada vez mais o ciclo diminuindo, cada vez mais as exportações aumentando, essa integração lavoura-pecuária. A gente achava que aqui jamais conseguiria fazer pelo porque nossa estação aqui, vamos falar especificamente aqui do estado, que a gente, apesar de estar na zona da mata, mas bem dividido, chuva muito concentrada, né? Em um período de estiagem um pouco maior, a gente achava que talvez não conseguir, jamais faria, plantasse uma agricultura e tá, tem gente conseguindo fazer divisão de pastagem, então eu só acho que cada vez mais ela vai atravessar barreiras. Eu acho que a gente tem uma obrigação de passar para as pessoas o que a gente faz de bom, seja de bom, seja de preservado dos nossos funcionários, que é muito importante, né? Pessoas que têm isso na cultura. Então, só posso achar que ela vai crescer cada vez mais. Assim, a gente falou desses leilões, mas qual foi o leilão que mais marcou aí pro Agro CPMF? E agora eu vou botar você na sinuca de bico. Foi de cavalo ou foi de Nelore? O nosso leilão de Nelore, ele é um leilão, como é que eu posso falar, até previsível. Não vou dizer pela qualidade que a gente vem querendo todo ano superar a qualidade, mas como é um leilão que a gente já faz um tempo, as categorias animais sempre são as mesmas, né? Tem cliente que comprou no primeiro ano. Se puxar aqui, a Agreste Leilões pode entrar, que sempre foi ela que fez. A gente gosta, brinca que eu gosto um pouco de tradição. Foi um pessoal da BCZ. Eu gosto de tradição, sempre, desde o começo foi PMGZ. Então, sempre na tradição a gente faz. E o de Nelore não podia ser diferente. Então, você pode ver lá que tem gente que comprou desde o primeiro ano. Agora, de cavalo, a gente já fez leilão de cavalo na, aqui na vaquejada do Parque Arthur Filho, na época que nós fazíamos também a final do Campeonato Portal Vaquejada, fazia um leilão, um evento nível nacional que já foi responsável pelas maiores médias do Brasil. Então isso daí, assim, não era só nosso, tinha outros criadores na época, né, que faziam, era um grupo de criadores, eram 5, 6 criadores que se juntaram e faziam esse leilão, e pode dizer que marcou uma época, né? Entendi. Agora vamos falar de família, Celcinho. Hoje, Celso Pontes de Miranda Filho e o neto já ajuda você bastante, né? Hoje, como a sua família enxerga isso e quem é que lhe ajuda realmente? Você ajuda o seu pai? Fala aí um pouquinho Meu da pai, família. ele, como eu falei aqui no início, né, ele não era tão. Ele gostava, como eu sempre disse, que se ele não gostasse, ele ia apoiar dessa. Por mais que ele não tivesse um pouquinho triscado dele, que ele gostava do campo, ele não ia, né? No mínimo, admirar a atividade. Mas meu pai no começo não era tanto, começou a vir, hoje ele vem já há um bom tempo. Hoje, já estou falando hoje, estou falando de história de 15 anos ou mais. Ele já vai semanalmente para a fazenda, conversa quase todo dia com a gente sobre pecuária, tudo. Ele até brinca, diz que como ele trabalha em Maceió, ele está com 81 anos, mas trabalha todos os dias. E ele diz que é o Lexotan dele, mas ele vem toda semana. Então, eu não posso nem dizer que é comigo, com meus filhos. Tem que começar com ele, na hierarquia, começar com ele, né? Que está toda semana, que gosta e que adora a pecuária. E eu tenho 3 filhos, né? Tem o Celso Neto, que está estudando na Exalc, lá está fazendo agronomia, está no terceiro ano. Ele sempre ajuda no que pode, mas a prioridade sempre foi o estudo dele. Ele ajuda demais até, mas a prioridade é o estudo, né? Mas ele ajuda muito, ela adora correr vaquejada, mas também só corre quando dá. Quando não dá, não tem jeito, a prioridade sempre foi o estudo. Tem um Gabriel, que hoje está no segundo ano na escola, gosta também, gosta muito de tênis, de esporte, focado em esporte, tênis, beach tênis, mas quando vem também, quando dá corre vaquejada, gosta do campo. Tem a mais novinha, que é a Maria Luísa, essa é mais novinha, tem 4 anos de idade, porque eu tenho filho de toda a geração, né? Todas as gerações, e a de 4 anos ela adora cavalo. Vem aqui, anda a cavalo, tudo, mas é muito novinha ainda. E assim, não tem como ajudar. Ajuda vindo para a fazenda, tal, às vezes dorme aqui, e minha esposa Marcela que acompanha. Não foi os pais dela médicos, né? Mas ela
sempre que pode estar junto em leilão, ajuda na decoração, ajuda na organização do dia de campo, no que ela pode, ajuda. Então a família, como nossa atividade é às vezes o pessoal brinca, o bom investimento X, eu digo, rapaz, a gente vive de pecuária, não pode tirar de cabeça numa novidade, não. A tecnologia a gente tem que aceitar, tem que encarar, mas tem que ter um pouco de parcimônia, estudar mais antes de cair, de mergulhar de cabeça, né? Porque se você está na atividade, você não pode brincar, né? Com certeza. Ô Celcinho, mas vamos lá. Você, como um grande criador de Nelore e de quarto de milha, qual é um conselho para um jovem que está querendo começar agora no quarto de milha? Um jovem que eu digo, um jovem criador, não precisa nem ser um jovem de idade, no quarto de milha barra O Nelore. principal é o modismo. Ele não cai no modismo. Ele veja quem fez, quem tem mais tempo de criação. Não é porque quem tem menos tempo, Gilberto, tenha menos valor como é que eu posso dizer, no processo de seleção. Pelo contrário, todos têm sua parcela, é muito importante. Mas pelo errar menos, eu acho que ele tem que ver. Eu, pelo menos, fui assim. Quando eu comecei, a gente erra, todo mundo erra, né? Só não vai errar quem não tentar. Mas eu acho que quem está começando tem que, tem que ver quem tem mais tempo, conversar, trocar experiência, ver também os mais novos, porque tem tecnologias que a pessoa está usando, tudinho, mas eu acho que o principal, para ele errar menos, é ele não cair de cara no modismo. Ele conversar mais, entender sobre a raça. Porque sempre vai ter o modismo, e o modismo tem o seu lado bom também. Atrai sempre novas pessoas. Agora, se você conversar com todo mundo que tenha já um tempinho, vai dizer que sempre teve um modismo em tudo, que é normal. Eu acho que tem no Nelore, tem no Quarto de Milha, o criador de manga larga vai ter no manga larga também, Campolina vai ter. Você conversa com criadores de outras raças de bovinos, também tem o modismo, né? Mas eu acho que você, como eu volto a dizer, não é que o modismo seja importante, mas você estudar mais para errar menos. Com certeza. Até porque o modismo vai ter um comercial muito forte, né? O vendedor, ele tá ali, ele não quer saber se vai ficar ou não. Ele quer, assim, vendedor e Claro, vendedores, né? Ele quer saber de vender. Então, é você que tem que avaliar se o negócio é consistente ou não. Então, eu acredito também que para você entrar no negócio, eu costumo dizer, eu sou um cara curioso, sabe? Eu invisto em algumas coisas, mas eu gosto de botar um pezinho primeiro e você vai vai ouvindo, conhecendo, né? vai ouvindo e você olha se é isso mesmo que você quer e você vai aprendendo. Mas assim, o erro faz parte. Aquele cara que tem medo de errar, Ele ele não vai acertar. não vai acertar nunca, não vai sair do canto. Eu acho que você tem que ir, tem que errar para aprender. O que eu gosto até, o Porteira Cast, um dos objetivos dele foi eu conhecer as histórias mais de perto, né? Porque quando você conhece um pouco mais, a tendência é de errar menos. Então, eu acho que eu compartilho da sua ideia que não cair no modismo. Não é fácil, É, né? Porque é é todo mundo porque dizendo ali, como a dizendo que gente, isso é o melhor, que é o melhor, o melhor, mas, enfim, você, a gente conversando, você mesmo disse quando começou vendo logo leilão, que todo mundo vê leilão. É muito mais fácil você assistir um leilão que tem todo dia, ou você assistir uma entrevista, você, sei lá, tentar ler uma matéria de uma pessoa que tem algum tipo de expertise na criação. É mais fácil você ver o leilão. Você vê, pô, aquela linhagem está dando lá não sei quanto mil. Mas será que serve para você? Será que no seu sistema de criação aquilo vai dar certo? Será que ele não precisa de mais, de mais nutrição ou menos? Será? Eu tô no Pantanal. O Brasil é um país continental. A gente está na zona da mata que você vê no estado de Alagoas, tem a zona da mata, tem o Agreste, tem o Sertão. A mesma linhagem vai dar resultado no Agreste. Eu não sei, acho que tem linhagens de menos artificialismo que ela vai bem, né? Vai melhor em diferentes locais, mas tem aquela mais específica, né? O cara que está lá no Cariri vai ser igual a quem está em Ribeirão Preto, sei lá, entendeu o que eu quero dizer? Então você tem que estudar mais esse erro. Mesma coisa a linhagem, você pegar um leilão de quarto de milha, vai ter uma linhagem sei lá, de corrida, que são cavalos que dão muito caro, tal. Tem linhagem que vai servir para vaquejada, tem outros que não vão servir para vaquejada, se o seu foco é vaquejada, entendeu? Então tudo isso eu acho que você tem que dar uma estudada, ouvir, quem tem mais tempo, ver, né? Conversar e ter a sua própria opinião, porque o gado nosso tem que ter a nossa cara, né?
Tem que ser, eu acho que você quando vê o gado da pessoa, você tem que também identificar que é daquela pessoa. Tem que ter o toque da pessoa, né? O toque do criador. Esse gado que hoje tá na direita, hoje está na esquerda, você fica um gado meio que a gente chama até assim, fica meio salada de fruta. Você tem que ter um toque seu. Claro, vendo as tecnologias, vendo a tendência, mas você tem que respeitar também o mercado, que todo mundo, como eu digo, todo mundo faz para poder sobreviver do negócio, né? A gente tem aqui o gado PO, não é a atividade, nossa atividade principal, é o gado de corte, quem tem que dar resultado aqui é o gado de corte. Tanto é que como nós transmitimos eh, a genética do gado de corte, os melhores resultados têm que ser do gado PO, porque a gente está transmitindo para o gado de corte. E que já teve tempo que era diferente. O gado de corte dá um resultado bom, o gado de PO não dá. Não. Aqui o gado de PO tem que dar o melhor resultado. Por quê? Porque ele está transmitindo genética para o gado de corte. Seja no ganho de peso, seja no abate, seja no intervalo de parto, seja na eficiência reprodutiva, em tudo. Quem tem o gado PO tem que transmitir para o gado de corte aquilo que ele é. Né? Quando você falou da identificação, tem que ter o tempero do criador, deu para perceber aqui que você preza muito por isso. Quando a gente estava ali olhando o gado, você sabia o gado de alguns que você mencionou, sem olhar o registro no pé. Ó, aquela ali foi de fulano de tal, aquela ali é filha de fulano de tal, e então, quer dizer, você preza muito por esse padrão, né? Ficou notório para mim quando o criador vê os bezerros, até os bezerros, quando a gente foi olhar ali, você sabia, né? Esse aqui é filho de tal, filho de fulano. Isso daí é porque eu vou plagiar aqui, tem um criador tradicionalíssimo, que é o Cláudio Sabino Carvalho, né? Que dá Viraí, e ele dizia que a pessoa para criar zebu não era nem Nelore, tem que ser tarado. E eu acho que é isso, ó, esses bezerros, semana passada a gente tava tatuando, a gente não faz sempre, porque às vezes não dá, mas a gente vai tatuar. Então a gente sempre está acompanhando o dia a dia desse gado. É o nosso negócio, nossa atividade é essa, então a gente tem que se dedicar, tem que estar, como se diz, de dentro. Então a gente conhece alguma coisa do gado. Hoje em dia, quando o gado tinha um volume um pouco menor, a gente conhecia todas. Hoje em dia, o gado mais, e hoje em dia também gira mais rápido, né? Então você, mas tem que conhecer. Eu acho que o criador ele tem que conhecer o gado, sim. Eu acho que é uma obrigação. Até a gente brinca assim aqui com o colaborador, que ele tem que conhecer, como a gente também tem que conhecer o gado. Não tem como você fazer seleção sem conhecer seu gado. Saber quem cria, saber que bezerro é de qual vaca, tem que tentar. Não é fácil, não. A gente está falando dessa aqui pensando, não, mas não é não. A gente tem como eu disse, tem que ser tarado por isso mesmo. Seja para tatuar um bezerro, seja para ir na maternidade todos os dias quando está na época, apartando, tudo isso tem que estar presente. Um acasalamento. Agora mesmo a gente está aqui nesse mês de outubro corrido, mas vai ter uma avaliação de uma prova de ganho de peso que começou agora. A gente já vai na 17ª, se não me falha a memória. Eu estou aqui nesse negócio, mas já marquei. Eu com o Frederico, eu tenho que estar, eu quero estar lá presente, que eu quero estar vendo. Que aí é que você vai vendo que está dando certo, que vai, né? Você vai tendo o vínculo com o gado. Com certeza. Então, senhor, a gente está entrando aqui na etapa final do nosso episódio e a gente vai fazer um bate e volta, onde eu vou fazer perguntas e você tente ser o mais objetivo possível. É, Quartimilho Nelore. Os dois, né? Eles estão entrelaçados. Uma atividade mais comercial, né? Que é, mas quando você parte também para a genética, você começa a ficar hoje tanta paixão quanto. Pode ter paixão por descarte, mas tem paixão pelo gado. E o cavalo, a gente não tem o que falar, é uma Paixão. paixão mesmo, e a amizade que vai criando com os outros criadores é que vai convergindo. Vaquejada inesquecível que você participou. Ah, não tenha dúvida que foi. Tiveram, na verdade, três momentos inesquecíveis. Né? Assim, tiveram vários, mas assim que lembra direto foi o campeão dos campeões de 2013. Outro eu não estava lá, estava assistindo, que foi quando um cavalo meu ganhou a Copa dos Campeões. E agora, esse ano, outro cavalo nosso também ganhou. E eu estava na estrada indo e assistindo, que foi a Copa dos Campeões, acho que foi no início da semana. E eu indo e assistindo, estava eu e o Rodrigo, para o carro que aqui dá sinal, vamos ver como vai colocar, botou esse boi e ganhou sozinho, né? Então são três prêmios que realmente São expressivos, é, né? Uma qualidade que o quarto de milha tem que nenhuma outra raça tem. o Calcense,
O que não pode faltar na sua fazenda, de jeito nenhum. Pasto. Hum. Um exemplo de criador do Nelore e do quarto de milha, que é exemplo para você. Eu, pela amizade que todo mundo sabe, né? Exemplo, temos vários. Do nosso estado, é o exemplo maior que teve, que como criador, tiveram técnicos que eu não citei aqui, mas que foi muito importante lá, né? O doutor Carlos Moraes, desde novinho, deu o maior apoio, mas o criador que pode dizer que sempre me orientou, os irmãos Barros Corrêa. Não posso nem falar do Celso, os três, né? Criou uma amizade não só particular, até das esposas, do pai dele, né? Meus pais, tudinho, e depois a gente vai descobrindo que os avós também eram amigos, então, vou falar do estado. Fora do estado tem vários amigos, mas do estado eu vou falar esse daí que realmente eu tô amigo de todos, mas realmente esse todo mundo fala que sempre foi quem foi o primeiro leilão que me cedeu para eu vender foi nele, então a gente tem E do que cavalo. reconhecer. Do cavalo aqui do estado, sempre que a gente teve a maior parceria foi a Marla e Flávio. A Marla já tinha parceria e casou com o Flávio, que era o Loureiro que é amigo, então a Marla e o Flávio foi. Porque o Rodrigo Loureiro é muito amigo, até ele vai ficar com raiva aqui. Mas sendo que, como ele cria cavalo, é, também, mas tem o viés da Agreste, como vai para o viés comercial, aí não, mas em Alagoas, fora de Alagoas tem muitos, só que eu não vou dizer de fora de Alagoas, não, vamos falar em Alagoas só. O melhor conselho que você já recebeu no campo. O melhor conselho que eu recebi no campo foi descartar gado. Um sonho que você ainda deseja realizar no agro. Um sonho. Olha, quem é agropecuarista é sonhador, né? Um sonho que eu tenho é que eu sempre dei algumas. Como hoje, você falou ser rápido, mas não sei como é que vai ser rápido. Eu acho que desenvolver algumas espécies, seja de milho, digo, mais voltada para a nossa zona da mata, nessa concentração de chuva. Que eu acho que com isso a pecuária vai prosperar muito mais, entendeu? A gente aqui no estado tem a monocultura da cana, eu acho que tem algumas coisas. Estou falando do milho, mas pode ser a soja, o milho, coisa que possa ver, porque eu acho nos estados que a agricultura conseguiu desenvolver e fez essa interação com a pecuária, cresceu ainda mais a pecuária. Então, acho que vai ter novas. Eu não sou tão velho, vou ver isso. E meu filho fazendo agronomia, a gente conversa muito. Eu acho que isso daí é um caminho que vão ter mais estudos, né? Porque os estudos eram mais centro-oeste, né? Sudeste, centro-oeste, e hoje o Nordeste está crescendo. Você vê Sergipe, como é que produz tanto milho. Aqui também já aumentou demais o nosso agreste sertão, né? Então, acho que eu vou ver isso ainda. Yeah. O que é que o Celcinho gosta de fazer quando não está cuidando da fazenda? Rapaz, eu acho que é difícil, porque às vezes eu gosto tanto de ir para a fazenda, né? De assistir leilão, assistir podcast, assistir hoje que tem. Mas uma coisa que eu gosto mesmo é estar com a família em casa. Às vezes até o pessoal lá em casa reclama que eu não quero vir para cá final de semana, mas porque a gente tá lá, sair pra jantar, às vezes é, é, confraternizar, né? Com família também, né? Amigos e família. Tenho o privilégio de meus pais ainda estarem vivos e a gente conviver bastante. Celcinho, eu vou fazer a última pergunta antes de a gente encerrar esse episódio, que eu tenho certeza que vai agregar bastante aí para muita gente. Mas qual é o conselho que você quer deixar para sua família, para o Celso Neto, para o Gabriel, ou até mesmo para sua filha mais nova, que vai tocar esse Agro CPMF? Fazer sempre o que é certo, né? Seguir o que a gente teve de ensinamento dos nossos pais e tenta transmitir. Perfeito ninguém é, né? Perfeito ninguém é, mas é tentar fazer para ser o mais correto possível. Eu acho que isso daí, independente do agro, né? Mas no agro também, incluso, eu acho que isso daí é uma coisa que fica, né? Você ser correto em tudo. Ser correto com seus funcionários, seus familiares, ser correto no seu negócio, seus clientes. Pronto, eu acho que é por aí ser correto. Celcinho, mais uma vez, muito obrigado por ter aberto a porteira da Fazenda do Agro, da Fazenda Boa Seca, por estar recebendo, por contar um pouco dessa história. Tenho certeza que, como eu já disse, vai agregar bastante. E onde é que a gente pode acompanhar o CPMF? No Instagram. Tem o Instagram, AgroCPMF, tem o Instagram da gente também, que tem meu nome e de meu filho, Celso Ponte Venda Neto, Celso Ponte Venda Filho, né? Que pode ir, e
do agro, né, do agro CPMF que sempre passa. Às vezes até você brincou que isso é coisa mais de cavalo, mas sai mais de cavalo porque tem vaquejada toda semana e para sair de gado, apesar de eu estar toda semana, tem que ter conteúdo. E eu não sou muito bom disso. Até uma coisa que o pessoal puxa a minha orelha para mostrar mais o dia a dia da fazenda, tudo, mas eu sou, para isso daí, eu sou preguiçoso. Para propaganda, eu sou um pouco preguiçoso, mas a gente tenta fazer assim. Para você ver o quanto o Porteira Cast ele ajuda nisso aí, porque eu, como eu disse, eu pensei que você, o foco era cavalo, cavalo, cavalo. Hoje aqui eu vi que você é bem dividido, né? Quem paga a conta, como você mesmo disse, é o Nelore, né? O gado comercial, o cavalo agrega, o Nelore PO agrega bastante, mas quem paga a conta da fazenda é o Nelore. Então a gente aprende um pouco do criatório específico, mas de como ele chegou até onde ele está, né? Então, eu acredito que vai agregar bastante aí na vida de muita gente e quem chamou mais atenção vai procurar vocês, né, para o dia de campo agora, que é dia 23, né, para o leilão. Então, é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Então, pessoal, curte, comenta e compartilha. Não deixando de agradecer mais uma vez a Metaagro, que é um grande parceiro nosso, que vem contribuindo para que o Porteira Cast chegue onde está chegando.